seja muito bem-vindo. Estamos gravando no estúdio da Pamp Produtora Digital e hoje o nosso tema é estar bem com seus direitos. E a nossa convidada muito especial é a doutora Régia Ranieri. Doutora Régia, seja muito bem-vinda à revista Estar Bem. Muito obrigada pelo convite, Lisete. Gostei muito de você ter lembrado de mim, principalmente porque eu gosto de falar sobre o direito do trabalho. Doutora Régia, em relação ao trabalho das mulheres, eu sei que muito avanço foi conquistado, muitas vitórias, muitas lutas aí do decorrer desses anos. Atualmente, como é que estão os direitos da mulher em relação ao trabalho? É assim, as mulheres, elas entraram no mercado de trabalho, veja só há quanto tempo, com a Revolução Industrial. Antigamente, antes de 1930, não tinha, a mulher não trabalhava, a mulher ficava em casa. Quando houve a Revolução Industrial, aumentou a procura, a necessidade de mão de obra, a mulher passou a sair de casa para ir trabalhar. E ainda sem estudar, muitas delas, né? Então eram operárias, e sempre, desde o início, eu falo por mim, que você também já passa por isso, nós fazemos uma jornada dupla, né? Uhum. Então nós temos que fazer a comida, levar a marmita, levar para cabelo, bigode, viagem para casa, limpar a casa, nos arrumar, cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família, a marmita do marido, do companheiro, e trabalhar. E na volta, tudo de novo, nós temos uma casa para limpar. Mas a mulher foi à luta e foi crescendo no mercado de trabalho, com as revoluções, com os empregos. As mulheres começaram a estudar também, né? Então, antigamente, as mulheres que estudavam eram as professoras, a escola normalista. Depois elas passaram a ser também as enfermeiras, indo para o lado da cuidadoras, né? As médicas. Hoje, na minha área, são muitas advogadas, muitas juízas, muitas desembargadoras. E houve uma grande mudança. A CLT sempre teve um cuidado, uma proteção ao trabalho da mulher, que foi aumentando com a Constituição de 1988. A mulher passou a ter mais garantias, e principalmente na questão da gestação. Uhum. Mas, além disso, o que aconteceu muito, né, que modificou, a meu ver, é que as mulheres eram assediadas e tinham muito medo. O medo, porque se ela contasse em casa que o chefe a assediou, ela poderia ser uma mulher que ia ser separada. Uhum. Se ela contasse na empresa, se ela fosse ao departamento pessoal, ela poderia perder o emprego. Então, as mulheres tiveram que lutar muito com esse cuidado, porque tinha sempre um assediador, um sujeito acima que, aproveitando do cargo, do poder, assediava. Poucos os processos que se discutiam, hoje são muitos processos. No começo até era sempre, a gente via uma plaquinha na Justiça do Trabalho. Segredo de justiça, a gente falava, é processo de mulher que foi assediada, portas fechadas, né? E depois, hoje, a mulher já vai, ela tem os canais, né? A Lei Maria da Penha, com certeza, modificou muito isso. E também as empresas passaram a ter. As grandes empresas tomam muito cuidado, os departamentos procuram cuidar disso. Tem canais em empresas organizadas na compliance, tem canais de ouvidoria. Hoje é tudo muito sério nesse sentido, mas que ainda ocorre, ainda ocorre. Mas as mulheres hoje falam mais, né? As mulheres vão atrás, né, desse direito, denunciam e, às vezes, até correndo o risco de uma demissão, porque existe hoje um mercado de trabalho para a mulher. Hoje os departamentos são muito, as mulheres são diretoras executivas, empresárias, então houve uma grande mudança nesse sentido. Mas no caso desses processos, até uma curiosidade, nesses processos de assédio, né? Eu acredito que, infelizmente, tenham também mulheres que se aproveitem disso e acabem, nós já temos até casos famosos, de famosos, Sim, que acabam dizendo coisas que não aconteceram para se favorecer. Hoje a lei também está do lado do homem, né? Porque existem muitas provas sim, porque que... Claro, acho que o índice de mulheres que passam por isso é maior. Mas acontece também com os homens. Muitas mulheres se aproveitam disso para tirar
algum proveito. E, na verdade, então tem a lei também que protege, que investiga, porque, que analisa tudo, né? Porque o que acontece? A partir do momento que a mulher denuncia um fato desse, é muito grave. Então, as investigações também devem ser São muito apuradas, cuidadosas. né? Isso. E a mulher depende de prova. Tudo Sim. que se alega depende de prova. Então, vai depender muito de como for conduzido, né? O que já ocorreu até, acho que foi, não lembro se foi, acho que não foi o ano passado ou este ano, que está passando muito rápido. Teve um caso na Justiça do Trabalho que a reclamante alegou esse fato e levou 2 testemunhas que confirmaram e ela ganhou o processo. Saindo da audiência, ela ingenuamente fez um vídeo. Ai, meu Deus. E falou com as amigas, filmando as amigas, ela postou em rede social. Aí, hein, conseguimos, enganamos, viu só, nós somos demais, tal. O advogado da empresa tomou conhecimento e deu conhecimento ao juiz. O juiz imediatamente anulou a sentença e condenou essa reclamante e seu advogado em litigância de má-fé. Porque sempre existe os dois lados. Sim, com certeza. Como eu também digo que muita gente fala que a Justiça do Trabalho só defende o trabalhador, só protege, que entra lá você já perdeu. Mas eu falo, não é isso. A CLT tem artigos para o empregador. Basta ele cumprir, né? Então, existe também o outro lado, de você provar que você está correto. É que a lei, ela vai ser feita, ela foi feita para proteger o lado mais fraco. Mas é evidente, se o lado mais fraco está agindo de má fé, compete o advogado da outra parte, no caso, compete à empresa, demonstrar essa atitude, né? Com provas. Com provas, porque existem lides temerárias, sim. Hoje é muito comum, numa área que eu atuo, porque as empresas já cumprem tudo. As empresas grandes, elas registram, pagam horas extras, fazem acordos com o sindicato de compensação, mas aí eles querem criar alguma coisa. Então, o trabalhador sabe que ele vai ser demitido, eles simulam um acidente de trabalho. Essa é uma questão temerária. Mas existem sempre as duas versões e as provas. Em relação ao trabalho da mulher que engravida, que a nossa ouvinte espectadora está curiosa para saber, imagino, como fica, Régia, com essa nova mudança nas leis, quais os direitos que a mulher obtém, quando ela volta, pode ser mandada embora, esse medo de tirar férias, como é que fica? É isso mesmo. Tanto que há tanta proteção que há empresas que às vezes falam que é melhor contratar homens. Então, sempre há um risco, né? Quando há uma maior proteção. Mas as mulheres adquiriram esse direito, isso vem na Constituição Federal de 88, que a mulher não pode ser dispensada, não pode ser demitida, sem justa causa. Se ela praticar uma falta grave, pode ocorrer. Ela não pode ser dispensada da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E, de acordo com as normas coletivas, como eu falei anteriormente, há categorias diferentes em normas coletivas que o prazo pode ser até maior. E a mulher tem o direito à licença maternidade. A gente não pode confundir licença com estabilidade. Então, a licença maternidade é um atestado médico, que o médico vai, de acordo com o estado gestacional, normalmente é 1 mês antes do parto, e aí ele é sempre de 120 dias. Então, na prática, as mulheres acumulam as férias, como você disse, então elas têm que ficar em casa 120 dias, ficam mais 30, elas aproveitam as férias para ficar com o nenê até se adaptar, conseguir. Algumas categorias têm creche, outras não, que a CLT não garante esse direito a todas. Mas a mulher que estiver amamentando ou tiver algum problema com a criança,
ela pode, por atestado médico, conseguir que seja ampliada essa licença, sempre com atestado médico de INSS e o médico do trabalho da empresa. Então, esse direito à licença, o período pode ser modificado, mas a estabilidade ou seja, ela não pode ser demitida. Da confirmação até 5 meses após o parto. E existe o CID, né? Tem algumas mulheres que têm direito a 180 dias de licença. É a mulher que trabalha numa empresa que seja credenciada ao Programa Cidadão. É uma lei de 2008. Tem uma lei em que as empresas que são participantes do Programa Cidadão, a mulher tem direito, em vez de 120 dias, 180 dias. Vai depender desse cadastro, dessa participação ao programa. Mas a mulher não pode ser dispensada e nem perseguida, porque no começo toda estabilidade cria uma insegurança, né? Que não é só a mulher, não é só a gestante, é o cipeiro, quem participa da CIPA. O trabalhador que volta do acidente do trabalho, quando ele ficou afastado mais de 15 dias e entrou em gozo do auxílio acidentário, quando ele tem alta médica e retorna ao trabalho, ele não pode ser demitido pelo período de 12 meses. E todo estável, então, aí é uma situação delicada, porque o estável acha, não posso ser demitido, pode também recusar serviço, não é assim. Não é assim. Você tem uma estabilidade de emprego, mas você tem que trabalhar. E algumas empresas, no passado, perseguiam esses estáveis. Também não pode, porque hoje o trabalhador vai lá e denuncia, fala, olha, meu chefe, eu fazia uma atividade e agora ele está fazendo outra. Isso não pode. Ele tem a garantia do emprego na função que ele exercia. Você não pode falar, já que você é estável, então agora você sai do comercial e vai para a produção. Não é assim. Então, tem um artigo que a gente não pode esquecer, é o 468 da CLT, as condições de trabalho. As condições contratuais devem ser respeitadas durante todo o contrato de trabalho. E no caso da licença paternidade, qual é o período? Seria não é o mesmo da mulher? É diferente. Mas teve mudança também, né? Mas pela legislação é 5 dias a contar, 5 dias úteis a contar do parto, né? Da data. Então, ele apresenta a certidão de nascimento para o departamento e ele tem 5 dias úteis, que isso foi feito para ele ter as providências de registro, ajudar, cuidar, participar, e algumas categorias também maior. E hoje se discute muito quando é o pai adotivo, também tem que provar. Quando a criança, o pai do autista, hoje existem muitas discussões, legislações, projetos para alterar, para aumentar, mas são casos isolados, excepcionais, mas no normal, 5 dias úteis. É a licença paternidade. Muito obrigada, viu, Régia? Esperamos poder contar com você em outras oportunidades. Muito obrigada. E agradeço a você que esteve conosco até hoje e convido a você para acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Acesse também nosso canal no YouTube, se inscreva, que é muito importante para nós, para que nós criemos relevância com o nosso conteúdo. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.